Sobrinhado, eu estou aqui com Mister Viegas, Mister Emerson Viegas. É Viegas ou Viegas? Viegas. Viegas. Então, eu acertei. Mas aí você vai lá para a Europa, os caras falam Emerson Viegas. 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 Eu acho legal isso. Pode crer. É, Quando eu fui para os Estados Unidos, né? Meu nome é tão feio, tão complicado de falar, que os caras simplesmente não conseguiam Sim. falar o meu nome. Então, Uhum. Li. Eu falei, beleza, me Sim. facilitou muito, porque eu sempre detestei o meu nome, né? Toda vez que eu tinha que preencher algum formulário que era falar o meu nome para alguém, tinha que falar 1000 vezes, toda vez que eu estava na escola ou no telefone. Qual o seu nome? Eu falei, puta que pariu. Então, Uhum. eu gostei bastante também. No seu caso é diferente. Mas, então, esse aqui, meus sobrinhos, esse aqui é o meu brotheríssimo Emerson Viegas, na Europa, Viegas. E, além de várias outras cositas, ele é um hipnoterapeuta e tem quase 2 anos já que eu o conheço e a gente rapidamente se tornou grandes amigos. Eu considero ele já, não sei se ele me considera não, mas eu considero ele já quase que um irmão, em termos de Sim. confiar na pessoa, em termos de hombridade, em termos de Sim. honestidade, em termos de serenidade, muito importante, porque Uhum. o cara é E muito eu digo sereno. mesmo, tem um termo indígena, tio, que é da tribo Runicuim, que se chama Chai. E aí, Como é que Chai, soletra isso? Como é que soletra isso? Fala pra galera. T-X, T-X-A-I, né? Então, é Olha, velho, isso aí, desculpa te interromper. Isso aí, eu morei numa cidade que tinha um amigo meu, ele era dono de uma farmácia lá. A farmácia, desgraçado, chamava Chai. Chai, olha aí. Só que o pessoal falava que a farmácia é Tichai. Ah, não, você É, está então é exato. Tichai. Mas aconteceu. Total. E aí, cara, tipo, os indígenas lá do Runicuim tem essa palavra, chai, esse termo, que quer dizer o quê? Mais do que irmão, né? Então, quando você realmente considera um cara, você fala assim, oi, chai, tudo bem? E tal. E eu acho muito legal esse termo, sabe? Porque na nossa língua portuguesa não tem esse termo, mais do que irmão. É como se o cara falasse assim, chai, é como se ele faça assim, tamo junto. Precisou de mim, só me acionar que a gente resolve as paradas, entendeu? Rolou Então, porrada na área. é... Ah, moleque, pode crer. Não, então, o sobrinhado, eu estava conversando com o Emerson outro dia a respeito de vários assuntos que foram levando, direcionando a atividade principal dele, que é a de hipnoterapeuta. E o papo foi ficando tão interessante que eu estou começando isso agora, porque na minha vida inteira eu sempre me dediquei à meditação, à respiração, à introspecção. Eu sempre foi isso, por isso que eu não pude ter tempo para as coisas mundanas. Então, Sim. mas né, de tanta coisa que eu principalmente na parte de religião, na parte de estudo de história, e isso que a galera chama de ocultismo. Então, Uhum. então é muito tanta coisa, só agora que eu estou tendo, né, a oportunidade entre aspas, o tempo de começar a me dedicar a essa área aí que é totalmente nova para mim. E isso aí é uma maneira de você tornar o seu cérebro mais inteligente, ou seja, dando para ele conteúdo que ele nunca viu na vida. Então, eu não tenho muita familiaridade com esse assunto, só conheço, igual a maioria da galera que está assistindo a gente aqui agora, você deve conhecer a hipnose de palco. E isso Isso. pode gerar muitos conceitos errôneos aí. Então, eu quero que agora parar de falar e eu Uhum. vou deixar o Emerson falar para a galera o que é esse negócio de hipnoterapia, o que é. Eu vou pedir para ele falar da auto-hipnose, o que isso tem a ver com meditação, vou dar uns pitacos e tal. Então, com vocês aí, entendeu? Sem mais delongas, o Mister Viegas. Chega Valeu, lá. tiozão. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra aqui estar falando com você, falando com seus seguidores, né? E ainda de um assunto que eu gosto tanto, que é sobre hipnose, hipnoterapia, né? O poder da nossa mente de transformar a gente nas pessoas que a gente quer ser. O poder da nossa mente de curar as nossas feridas emocionais, nossos traumas do passado, nossos conflitos emocionais do passado,
que influenciam na nossa vida no presente, né? Então, o que você falou, né? A hipnose, a coisa pior da hipnose, sabe o que é, tio? A coisa pior da hipnose? O nome. Porque o nome é carregado de tanto estigma, cara, que é difícil, assim, as pessoas acreditarem que ela pode ser usada com um ponto de vista terapêutico. Porque a gente conhece a hipnose de palco. É aquilo. Ah, come a cebola e imagina que é uma maçã e o cara come de boa. Ah, agora imita uma galinha, ele imita, tá ligado? E isso daí parece charlatanismo. E eu acreditava que era charlatanismo também, entendeu? Antes de me tornar hipnoterapeuta. Mas é verdade, é a pura verdade. Então, por exemplo, a hipnose de palco, ela mostra e prova pra gente que, por exemplo, o mundo exterior, aqui os nossos sensores, por exemplo, paladar, visão, audição, etc., eles podem ser manipulados pela nossa mente. Então, quando um cara dá uma sugestão, né, o hipnotista dá uma sugestão no palco para um cara imaginar que ele vai comer uma maçã e sentir o suco da maçã e aquele croque-croque, o cara dá uma cebola e o cara come a cebola achando que é maçã, ele realmente está achando que é uma maçã. Ele está sentindo o suco da maçã. Ele não está sentindo nada que é cebola, cara. Então, olha o poder da mente. E é muito real. Só que acontece, a hipnose ela ficou restrita a esses ambientes de palco e ambientes médicos, né? Então, por exemplo, a faculdade de odontologia, até hoje, os caras têm um capítulo lá, tem umas aulas sobre hipnoterapia. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm alergia à anestesia, entendeu? E aí ele toma anestesia, tem choque anafilático e tal. E aí o dentista, até hoje, na faculdade de odontologia, ao redor do mundo, os caras aprendem hipnose para controle de dor. Então, olha que fantástico. Existe uma técnica de hipnose que se chama anestesia hipnótica. E aí o hipnotista ou dentista, no caso, ele faz um processo, dá sugestões para o cérebro da pessoa que, cara, anestesia a boca. Que o dentista vai com a broca e o cara não sente nada, tio. Olha o poder da mente, entendeu? Esse é o poder da mente. Hipnose, para mim, cara, é nada mais nada menos que o poder da mente. Poder da nossa mente de fuder a gente, ou o poder da nossa mente de levar a gente para o máximo que a gente pode ser. Entendeu? E aí, por exemplo, muita gente fala assim, hipnoterapia e hipnose é uma coisa recente. Cara, a utilização de hipnose para tratamento terapêutico e de saúde física também vem lá do Egito Antigo. No Egito Antigo, tio, não sei se você sabe disso, mas tinham os templos do sono. Não. Então, quando tinha os templos do sono, que eram mega cultuados e tal. Então, quando os médicos ali da época, né, os curandeiros da época não conseguiam dar jeito em alguma doença, que eles não tinham tracking, né, eles não sabiam que doença era aquela, etc., eles direcionavam para o templo do sono, que tinham o quê? Meio que uns sacerdotes que manjavam dessa coisa da mente, da hipnose, né, mas naquela época era sono, e os caras iam lá fazer um tratamento como? Dormir, tomar água, alimento bem leve e umas sugestões desses sacerdotes, entendeu? E aí, cara, desde lá já se mostrou que o sono, esse estado sonolento, né, que é entre o sono profundo e a vigília, que é esse meio aqui, que é exatamente o transe hipnótico, esse meio aqui, era curativo. Então, quando lá no Egito, o cara estava, sei lá, com uma febre muito alta, sei lá, e aí ele entrava nesse estado de sono e o sacerdote ficava dando sugestões que o organismo dele estava se curando, que ele estava se curando, etc. E desde lá tem eficiência isso. E aí, cara, em 1700, teve um cara que foi muito genial, chamado Franz Mesmer, certo? E ele era um cara que ele curtia muito estudar sobre ocultismo e curtia muito estudar sobre essas terapias alternativas, etc. Né? E aí ele foi aplicando, foi desenvolvendo e tal, e aí ele desenvolveu uma técnica dele que era o quê? A utilização de pequenos ímãs no corpo da pessoa
e que curava a pessoa. E, tio, o cara começou a fazer muito sucesso. Tanto que ele foi convidado para morar em Paris, o rei Luís XVI, acho, né? O cara era mega brother dele, etc. Por quê? Porque ele gerava essas curas, colocando os ímãs em cima das pessoas. E aí, várias pessoas com causas diferentes, né? Com sintomas diferentes, com doenças diferentes, ele utilizava a mesma técnica de colocar os ímãs nas pessoas. Olha que interessante isso. E várias pessoas eram curadas. Tanto que ele fez tanto sucesso que ele criou essa técnica chamada mesmerismo, que até hoje é ensinado assim por aí em umas terapias holísticas e tal. O mesmerismo, que é a utilização meio que do fluido cósmico universal para gerar as curas, entendeu? Hoje ele utilizava imã. Hoje, por exemplo, as pessoas usam organite, cristal, etc. E aí vai e vem. Aí o cara ele falou assim, deixa eu ver se esse poder aqui ele consegue ser expandido não só para imã, para eu fazer umas curas coletivas. E aí ele criava banheiras, umas piscinas, onde ele sugestionava as pessoas antes de entrar que quando ele entrasse naquela banheira, aquela banheira ia estar cheia de fluido mesmérico, dessa força universal, da energia universal que ia curar eles. E aí, sei lá, 70% da galera era curada, tá ligado? Tipo, igual a gente vê hoje em curas espirituais, etc, né? E aí ele foi evoluindo e ele falou assim, deixa eu ver mesmo se eu sou foda, se essa energia mesmérica é foda. Vou mesmerizar, né? Colocar energia numa árvore grande, vou pendurar várias cordas nessa árvore, e quem tocar nessa árvore ou segurar nessas cordas vai se curar do seu mal. E pasmem, dava certo, cara. Entendeu? E aí começou a gerar uma rixa entre os médicos da época. E aí o rei perseguiu ele, aí um monte de treta. Ele acabou morrendo pobre, abnegado. Mas a história remonta essa importância dele. E o que no final da vida dele ele concluiu? Que não era o fluido cósmico que curava, não era ele que curava. O que curava mesmo era a crença da pessoa. Então, o poder mental, a crença, que nada mais é que a fé da pessoa é inabelável. E isso vai funcionar, entendeu? Eu vi funcionando com meu amigo, eu vi prova social e tal, vai funcionar, né? A crença, a sugestão, né, que alguém está te dando. Então, isso vai te curar. Você vai tocar na árvore e vai se curar, né? E a expectativa da pessoa. Então, quando eu tocar nessa árvore, finalmente eu vou me curar, entendeu? Qualquer semelhança com religião é só coincidência, entendeu? Porque é o seguinte, é isso. A crença da pessoa, poder mental. A expectativa da pessoa que aquilo vai curar ela. E a sugestão desse cara que está curando ela é que faz acontecer a coisa. E aí, desde lá, do 1700, do Mesmer, tiveram outros caras brilhantes que foram aperfeiçoando, né, esse poder mental. E aí que veio a hipnose, deram um nome, vários. E aí começaram a aplicar aí ao longo da história na medicina. Tanto que teve um cara, tio, que chamava James Isbale. O cara, sei lá, de 1850, por aí. Quando não existia... Então, quando não existia muito, tipo, por exemplo, anestésico, etc. Ele mesmo desenvolveu uma técnica com os pacientes dele, ele era médico, né? Que hipnotizava esses pacientes e esses pacientes não sentiam dor a ponto de, tipo, o cara poder fazer uma amputação, poder fazer uma cirurgia de barriga aberta, sem o cara sentir nada. Sem tomar uma cachaça, sem tomar nenhum anestésico, nada, assim. E ele atendeu mais de 3.000 pacientes, né? Lá em Calcutá, na Índia, e o legal é isso, ele fez um registro de todos esses pacientes. E além de essa técnica dele, né, que hoje vários hipnotistas usam, inclusive eu, no meu consultório, que, por exemplo, é de controle de dor, também ele viu que no pós-operatório era foda. Porque ele viu que a galera os pacientes dele, que ele colocava naquele estado que hoje chamamos de SBAY, em nome dele, a cura desse paciente, a recuperação desse paciente era de 60% a 70% mais rápida.
entendeu? Então, cara, meu Deus, o poder da hipnose. E aí vieram vários caras que aperfeiçoaram a técnica, que criaram vários mecanismos, várias técnicas para, tipo, 99% das pessoas serem hipnotizadas, se elas quiserem. E aí meu trabalho hoje é o quê? Não é hipnose de palco. É utilizar o poder da hipnoterapia para nossas curas emocionais. Que, depois da minha experiência aí de mais de 1.000 clientes atendidos, com ansiedade, compulsão alimentar, pensamentos suicidas, depressão, os caras tomando remédio, fazendo vários tipos de terapia, eu consigo ajudar eles com o meu trabalho em 1, 2, no máximo 3 sessões. Então, uma pessoa que está sofrendo com depressão há, tipo, 10 anos, fazendo terapia, tomando remédio, etc., aqui tenho, dezenas de casos, dezenas de depoimentos do meu trabalho, por exemplo, com depressão, que 1, 2 sessões, nunca mais a pessoa sente os sintomas da depressão. E o que causa a depressão? A ciência, por exemplo, fala que a quarentena. A quarentena causa depressão. Exatamente. A quarentena tá deixando todo mundo fudido da cabeça, né? Não tem jeito. Tá aumentando. Mas aí a ciência fala assim, a ciência fala assim, o que causa a depressão? Alterações químicas no cérebro. Tá provado isso, cientificamente. Mas o que causa as alterações químicas no cérebro? E aí que a hipnoterapia e o meu trabalho, por exemplo, vem e fala que essas doenças são causadas por lixo emocional, que nada mais é do que nossos traumas e conflitos emocionais do nosso passado. A rejeição do nosso pai, a falta de amor de uma mãe, né? Os pais que se separaram, tretaram, o avô que morreu, a rejeição na escola, o bullying, entendeu? Então, todos esses traumas e conflitos emocionais do nosso passado, eles vão acumulando na nossa mente subconsciente, entendeu? Então, por exemplo, aquela criança de 6 anos que recebeu um bullying pesado e chorou e não foi acolhida por ninguém, o pai não acreditou, achou que era besteira, o professor, então assim, ela só foi zoada. Essa criança cresceu, virou adulta, certo? Só que esse trauma, esse conflito emocional faz o quê? Aquela criança de 5 anos de bullying que estava chorando, está chorando ainda dentro da pessoa. E essas várias versões de nós mesmos que passou por traumas e conflitos emocionais, quando acumula, estoura numa doença, entendeu? Seja um bruxismo, seja uma diabetes de tipo 2, por exemplo, seja uma depressão, seja uma insônia, seja uma impotência sexual, seja comportamento negativo, por exemplo, como um ciúmes excessivo, como o cara ser capacho da mulher e não conseguir renascer como um homem, por exemplo, né? Entre diversas outras coisas. Oi? Doenças crônicas também? Sim, com certeza. Poxa, tem vários amigos meus, terapeutas, que eles atendem pacientes que estão passando por quimioterapia e, junto com o médico dela, tudo mais, mas justamente isso, ele usa essas técnicas de recuperação rápida, de encontro de sintomas, entendeu? De lixos emocionais que causam as doenças e faz um trabalho sensacional com a medicina. Entende? Por exemplo, meu irmão, eu posso abrir aqui, por exemplo, não tenho nenhum problema com isso, porque eu conheço vários tipos de sofrimento familiar, emocional e tal, de perto na pele. Por exemplo, meu irmão se suicidou, né? Então, isso foi um impacto muito grande nos meus pais. Então, cara, 1 ano depois do meu irmão ter se suicidado, minha mãe teve câncer de mama, que hoje eu sei que é muito associado à filiação emocionalmente. E meu pai teve câncer de pâncreas, cara. Entendeu? Minha mãe fez rádio, não sei o que, fez uma cirurgia, se recuperou. Meu pai empacotou caixão e vela preta, entendeu? E o cara, tinha uma saúde de trator, entendeu? Nada abalava ele, ele nunca ficava doente, etc. Foi um impacto emocional gigantesco, né? Pô, perder um filho, né, cara? Né? Você ser acordado por policial falando que seu filho morreu é foda, entendeu? Então, é um impacto emocional muito grande no sistema da pessoa que, por exemplo, meu pai uniu com todos os traumas que ele já teve na vida dele, familiares, emocionais, tal, e foi muito grande pro sistema dele. E aí a mente,
ela fala assim, isso aqui vai matar ele. Então eu tenho que ter uma válvula de escape de toda essa dor. E aí, às vezes, é isso. É um câncer, às vezes é uma diabetes, às vezes é uma ansiedade, às vezes uma depressão, pensamentos suicidas, insônia, impotência sexual, né? Ejaculação precoce é muito lixo emocional, por exemplo, entendeu? Então, é isso, cara. Hoje eu vejo que, de verdade, 80% das doenças tem fundo emocional. Cara, eu quero te fazer uma pergunta específica aqui com relação à diabetes, porque isso aí foi o meu caso. E, né, como eu não conhecia, eu não te conhecia ainda, meu brother, eu tive que achar fora lá para Costa Rica e fazer um jejum de 30 dias. Mas Poder... jejum é poderoso também, cara. É uma ferramenta aí, terapêutica fodida. aí eu não sei, mas, Então, exato. mas mesmo se eu. Bom, é lógico que eu só sei disso porque eu fiz o jejum. Mas, Exato. mesmo se eu tivesse conhecido na época, já estivesse conhecendo na época a hipnoterapia e tivesse resolvido meu problema através dela, mesmo assim, eu continuaria me recomendando e acabaria fazendo um jejum prolongado, porque, independente de qualquer coisa, todo mundo que vem nesse planetinho, que viveu aqui e morreu aqui, mas nunca fez um jejum prolongado para saber o que é o contato consigo mesmo, a pessoa meio que desperdiçou essa onda aqui. Desperdiçou uma grande experiência que vai fazer muita falta. Porque você nunca sai de uma experiência dessa a mesma pessoa. Isso é impossível. Por mais tosco, grosseiro e rudimentar que você seja, casca grossa. Você ficar sem comer nada, só tomando água. Por 30 dias. Lá tinha gente que ficava 40, tem um maluco lá que ficou 52, 53 dias. Então você não volta dessa da mesma e você sempre volta melhor. Sempre volta melhor em todos os sentidos. Mas então vamos à pergunta, que eu estou já me enrolando demais. Então, a pergunta é o seguinte: você uma vez falou comigo a respeito de um camarada, cliente seu, que o cara já estava com diabetes. Isso. O cara também gosta de comer as porcariadas, igual eu. Sim, como todo mundo, né? E você, normal, né, cara? Não, todo mundo não. Conheço muita gente que detesta doce, não gosta de doce, não gosta de refrigerante. É porque eu sempre lidei mais com o pessoal, apesar de eu ter vivido muito tempo em zona, sempre, assim, 100% na área urbana, eu sempre lidei muito e sempre preferi, sempre fugir muito para a área rural, as cidades pequenas, lidar com esse povo. E eu conheço muita gente que nunca botou um garfo de refrigerante na boca, nunca. Sim. Isso eu conheço. Na cidade grande, não sei. Mas, pelo menos, ainda encontra gente que não gosta. Mas não interessa. Então, o negócio é o seguinte. Conta aí, cara. Porque você já me contou, mas agora conta porque a galera não ouviu essa história ainda. E essa história é a que mais me interessou, porque aconteceu comigo. Me identifico mais, né? Me identifico diretamente com essa história. Então, conta aí pra galera aí. Como é que foi essa história do começo ao fim aí do camarada que se livrou da diabetes através da hipnoterapia? Vai lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, que eu tenho que falar, que eu sou muito ético no meu trabalho, é o quê? Qualquer doença, realmente igual diabetes, câncer, etc., o cara tem que ir no tratamento médico primeiro, o médico avalia, faz exame, recomenda tratamento, show. Tá controlado? O medicamento, né? Tá já sentindo efeitos? Tranquilo. Aí sim vai para terapia, ok? Dando esse disclaimer, depois desse disclaimer, como que foi depois da minha experiência, né? E de vários colegas meus de profissão, né? Tem vários até que se tornaram hipnoterapeutas, por exemplo, depois de resolver com hipnoterapia, por exemplo, diabetes, por exemplo, depressão, por exemplo, a mulher, uma candidíase de repetição, por exemplo, um homem, a impotência sexual dele, que às vezes nem o Viagra funcionava, entendeu? E aí, às vezes, o cara... mano, sério, o sofrimento humano é foda, tio. Tem gente que sofre bastante, assim, cara, é foda. Enfim, e aí tem vários casos, né? Eu tenho depoimentos em vídeo sobre isso, em texto. Então, quem quiser é só ir lá no meu trabalho e ver os depoimentos vocês mesmos, né? Como é que a pessoa então, vai? Qual endereço? Passa o endereço, qual link, como é que tá, no final eu faço minha propaganda. Ah, beleza. Beleza? Beleza, mete pronto. Oi? Mete pronto.
Tá. Então, a minha experiência, como já foi de vários amigos meus também, né, de profissão, é o quê? Veio um cliente para mim que antes também era amigo de um amigo meu, né? Que o cara, sei lá, desde os 25 anos, ele tinha diabetes do tipo 2, aquela que não é genética, você não nasce com ela, etc, né? Que os caras falam que são de hábitos alimentares, não sei o quê, papá. Legal. Adquirida. Adquirida, né? Então, e ele já sofria com isso há muito tempo, né? Então, várias injeções ali, diabetes, e fura o dedinho todo dia, e come uma banana, fica preocupado se subiu, se desceu, se vai, se não vai. Vai fazer uma trilha, o cara fica, né, mega noiado, se vai ter remédio, se... E fora que o remédio, a insulina tem que ser armazenada em ambiente frio, né, cara? Então, imagina as restrições de liberdade que uma pessoa tem por uma doença como a diabetes, né? E aí ele já tomava os remédios, quer dizer, já estava fazendo um tratamento médico, né? Já se sentia melhor com os remédios e tal, tudo certo. E aí a gente foi fazer a terapia, né? E é isso, com a hipnoterapia eu tenho técnicas, né? Que o meu cliente senta ali na cadeira do consultório e eu induzo ele a um estado entre o sono profundo e a vigília. É um estado entre o meio. Que o quê? Meio que, entre aspas, desliga um pouco a nossa mente racional. É o teta, é o estado teta, né? É o estado teta, né? Você vê que as ondas teta, alfa, ômega, quando entram em hipnose, elas vão lá para cima. É muito legal, tio. E aí, cara, a gente tem técnicas que em cerca de, tipo, às vezes 1 minuto, às vezes 5 minutos, sugestiona e induz o cliente a esse estado muito profundo da mente dele, onde acessa a mente subconsciente. A mente racional não fica tagarelando tanto mais, ela não fica querendo controlar mais. A gente entra em acesso com a mente sábia, que todo mundo tem dentro de si, que é a mente subconsciente, né? Que armazena tudo que a gente viveu de som, cheiro, tudo, experiências, emoções, desde que a gente está na barriga das nossas mães. Então, começou a formar, a mente subconsciente já começa a formar bem próximo da base do cérebro ali, sabe? Daquela primeira bolinha ali, pum, já começa a formar dali. Então, a partir do 3º mês de gestação, o bebê já está coletando todas as informações e emoções do mundo real através da mãe, ligada pelo cordão umbilical. Olha isso que foda, entendeu? E aí, o cara de diabetes é isso. Eu induzi ele, como todos os clientes, a esse estado meditativo, hipnótico, transhipnótico, enfim, entre o sono profundo e a vigília. E aí, eu começo a bater um papo com a mente subconsciente dele. É um processo fantástico, tio. Eu começo a falar assim, eu sei que tem uma dor aí dentro de você, do seu passado, que está gerando um sintoma X, por exemplo, a diabetes. E essa diabetes está impedindo você de viajar trilha, ter que comer aqui, ter que furar dedinho. Eu quero agora que a sua mente subconsciente faça você sentir essa dor por trás da sua diabetes agora. E aí, pum, o cara começa a sentir a dor, tio. Entendeu? E aí vai... Entendeu? Sente aquela dor. E aí eu falo com a mente subconsciente dele, legal, tem uma pessoa ou tem uma situação do passado dele associada com essa dor. Em 3, 2, 1, ele vai estar revivendo essa situação ou enxergando a pessoa na frente dele associada a essa dor. Aí, pum, 3, 2, 1, aparece a pessoa ou ele revive essa cena, né? Muitas mulheres que eu trato, por exemplo, essa revivificação é o quê? Um abuso sexual, estupro, em 70% dos casos, entendeu? E aí ela volta para o estupro. E aí qual que é o meu trabalho? Voltar para a cena que é difícil para ele, que é traumatizante, certo? Ou a pessoa ali que ele tem um conflito emocional, tipo um pai, uma mãe, etc., né? Um avô, e negociar com a mente subconsciente dele uma reconciliação, um fluxo de perdão, né? Então fazer uma situação que estava gerando, por exemplo, medo na pessoa há décadas, né? Começar a gerar coragem,
começar a gerar força. Então, uma mulher, que eu atendo pra caramba, uma mulher, né? Às vezes ela tem problema de ansiedade, de compulsão alimentar, de anorgasmia, não importa. 70% delas tem um abuso sexual ou um estupro envolvido, sabe? E aí a mulher retorna naquela cena e o que estava gerando trauma nela, o que ela não conseguiu fazer lá na hora, eu dou a chance de ela fazer na mente dela. E essa ressignificação de bater no cara, de chamar a polícia, de não deixar estuprar ela, de ela fugir, chamar a mãe, etc. Essa ressignificação dentro dela começa a gerar força, coragem, entendeu? E não gera mais medo, tristeza, vitimização. E aí a ansiedade ou a diabetes, por exemplo, que estava se alimentando desse conflito emocional, por exemplo, estupro, não tem mais onde se alimentar. Porque não está mais gerando dor, está gerando força. Então a mulher fala assim, caralho, eu passei por isso. E não me abalou. Eu estudei, tive relacionamentos, olha a mulher foda que eu sou. Entendeu? Mas Então, o cara do diabetes foi o quê? A questão o cara do diabetes foi justamente isso. Vários conflitos emocionais que não tinha ligação com comida, por exemplo. Então, decepções amorosas, um conflito com o pai alcoólatra, por exemplo, entende? Que batia na mãe, etc. Um pai alcoólatra, então aí o pai saia com outras mulheres, tinha filho com outras mulheres, aquela zona que você tá ligado. Né? Nossa. Tem uns caras que pega pesado, né? Quando o cara vai fazer merda, o cara capricha, né? Nossa. Sabe como que é? Imagina, tipo, todo mundo sofre pela atitude do cara, inclusive o filho. E aí teve todos esses eventos de conflito emocional, de trauma, nesse meu amigo que tinha diabetes, mas só que teve 2 eventos muito traumatizantes, que foi o quê? A avó dele, que cuidava dele, que demonstrava amor por ele, que, por exemplo, o pai não demonstrava através do rango, através da comida. Uhum. E vó, né, meu? Daquele tempo, fazenda, o caramba. Porra. Só aquelas coisas mais sensacionais e gordurosas e açúcar no talo, né? E deliciosas, né, cara? E aí, pô, uma criança não vai curtir isso? Só mas que... gordura não tem problema nenhum, o problema é açúcar, pô. Enfim, exatamente. E aí, cara, no caso dele, teve o quê? Com 12 anos de idade, a avó morreu. E ele ficou sem o amor da avó, ficou sem o rango da avó. E não tinha o acalento amoroso afetivo na família primária, né? Então, do pai ou da mãe que, porra, só apanhava, só se vitimizava, só trabalhava. A mãe também era uma fodida. E coitada dela, tá ligado? Meio isso, assim. E o cara, para se sentir bem, quando ficava sozinho em casa, moleque de 12 anos, assistindo Chaves e tal, sentia a falta do afeto, do acolhimento, do amor da família, cara, porque é fundamental o amor para a gente viver bem, entendeu? Inclusive, principalmente dos nossos pais. Senão fode a nossa vida, ponto. Né? E aí ele tinha esse refúgio amoroso na avó. Morreu a avó. Acabou o refúgio amoroso, acabou o acolhimento quando o pai bebia, batia nele, ele ia para a avó. Acabou o rango gostoso. Que a mãe só trabalhava, não conseguia cozinhar, essas coisas assim, entendeu? E era mais um motivo para o pai dele bater na mãe, imagina, entendeu? Então, cara, acabou isso. E aí ele comia pra caralho barras e barras de chocolate, blocos de goiabada com queijo. Então, era desmedido, entendeu? Era desmedido. E ele ficou assim por vários anos e realmente aplacou a dor dele. Então, quando ele sentia dor, ele comia, lembrava da avó, mesmo não racionalmente. Não é que, tô comendo um chocolate, que vovó querida. Não. É num lugar profundo da nossa mente. Tipo, caramba, isso me remete à minha avó, que me remete a acolhimento, que me remete a um prazer, além do gastronômico. Entendeu? Por isso que é normal a gente comer uma comida muito gostosa e falar assim, nossa, isso me lembra minha mãe, minha avó, minha infância, etc. Porque está muito ligado com emoções, né? E aí a gente tratou isso. Aí, por exemplo, um dos fluxos que eu fiz foi o quê? Na mente dele, ele foi para o céu e fez o que ele não conseguiu fazer, que foi se despedir da avó, agradecer a avó, entendeu? Até me emociona, cara, porque é muito pesado isso, porque a avó morreu num acidente, entendeu? Então, o fato não foi assim, fiquei sem minha vovó. Não, caralho, eu não agradeci o suficiente, eu não amei o suficiente ela, eu não reconheci o suficiente dela
o quanto que ela transformou minha vida, o quanto que ela é importante na minha vida. Eu não consegui fazer isso. E essa dor, essa angústia, entendeu, cara? É que trava toda a vida da pessoa, inclusive gerando diabetes. Porque assim, ele tem diabetes, além de outras causas emocionais, por causa desse evento, só que tudo isso aí também gera outros comportamentos negativos nele. Às vezes o cara é agressivo, intolerante, insuficiente, sabe aquele cara que se descontrola por qualquer coisa, por causa desses conflitos. Então não é só a doença, não é assim, apareceu uma, não. Vários comportamentos negativos, às vezes o cara tem umas alergias, às vezes o cara fica meio a bomba, tudo conflito emocional, entendeu, cara? É que o que mais grita é a diabetes. Então, é isso. Insegurança é clássico nessa galera doente, entendeu? Por quê? Porque esses conflitos emocionais geram insegurança no adulto. E aí, por exemplo, tratei essas questões, foi tipo 2, 3 sessões com esse cara, porque diabetes é uma questão mais profunda, né? Então foram 16 conflitos emocionais da vida dele, traumas, entendeu? Desde que ele tá na barriga da mãe dele. Por quê? Porque ele tava na barriga da mãe dele e o que ele sentia? O pai dele nervoso, batendo na mãe grávida, e ele sentiu o quê? Que o mundo é agressivo, que ele tem que sentir medo, que a mãe estava sentindo medo e que ele estava se sentindo rejeitado pelo pai. Nem nasceu o tio. Olha quanto conflito emocional, entendeu? Então não tem como falar com uma pessoa dessa não vai ter problema na vida. Seja de saúde ou de comportamento, entendeu? Tipo o cara que trai muito, o cara que não é próspero, o cara que não aprende, não consegue se dedicar nos estudos. Tudo isso, cara, tem raiz nos conflitos emocionais, entende? Então, é isso. Aí tratei isso. Aí, por exemplo, em um mês, ele já viu que a glicemia dele já estava um pouquinho mais controlada. Foi no médico, sempre a parceria do médico. Foi, analisou, fez exame. Glicemia em jejum, não sei o quê. Fez aquele lance lá dos médicos. E começou a tomar uma dose mais leve de insulina. E foi. Depois de 6 meses, tio, o médico cortou a insulina. 1 ano depois, o cara, é um deles, se tornou hipnoterapeuta, porque, cara, o cara tava comendo barras de chocolate inteiras sem sentir porra nenhuma. Agora, em todos os casos que isso funciona? 100%? Não. Nenhum remédio é 100%, né? Então, depende muito do cara querer se ressignificar esses sintomas. Se o cara não quer perdoar o pai, por exemplo, não tem o que fazer, né? Então, vai muito uma parceria e tal, mas, cara, a eficiência, eu te falo, da hipnoterapia para todas essas questões, inclusive de saúde mental, que ela é a mais poderosa, gira acima de 70% em 1, 2, 3 sessões, cara. É muito poderoso, entendeu? É muito poderoso. Lá no CHI tem uma pergunta aqui que mandar para você, porque na live de quinta-feira eu vazei que eu ia fazer esse papo com você. Então, mandaram, sobre o bate-papo com o Emerson, gostaria de saber se ele já tratou de pessoas com distúrbios alimentares, tipo chato para comer, ou que qualquer tipo de alimento causa náuseas, frutas, legumes, carnes, peixes, queijos, nada, tudo não desce. O indivíduo não consegue comer nada. Só arroz com frango frito seco, mas não sofre de bulimia ou anorexia. E isso desde bebê. A mãe sofria até para dar papinha para a criança. Está sempre esquelético, perde peso ao menor sinal de estresse no dia a dia. A pessoa já pode ter nascido com algum trauma na psicoconstituição dela. O que seria a melhor terapia, holística ou hipnoterapia? Ou algum outro método? Então, essa é a pergunta do nosso brother lá do Nossa, pergunta muito boa, hein? Muito boa mesmo, cara. Então, como eu falei, desde o nosso 3º mês de gestação, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente está coletando todas as informações do mundo e do que está rolando no nosso ambiente familiar, etc., através da nossa mãe. Entendeu? Se ela recebe muito afeto, se ela sente segurança no marido dela, né? Se rola muito amor, um ambiente legal, essa criança vai nascer, saca? Agora, se essa mãe é rejeitada pelo pai, não sente confiança no pai, se o pai vai ficar, se o pai vai embora, se o pai vai bancar, se ela vai conseguir trabalhar, às vezes, entendeu? Tem um conflito familiar, ela engravidou, a mãe não queria que ela engravidasse fora do casamento e começa a ter 30
a criança está sentindo tudo isso, entendeu? E aí, o subconsciente, de uma forma misteriosa, que ninguém tem essa informação ainda, gera alguma conexão com uma ou mais coisas para gerar sofrimento nele. No caso dele, foi a comida, foi o prazer gastronômico, por exemplo, entendeu? Então, de alguma forma, que aí tem que pesquisar mais, tem que conversar mais com ele, da história dele, para saber, tem alguma coisa na infância dele, na primeira infância ali, e no período intrauterino dele, que ele associou essa questão comida gastronômica como perigo. A mente dele associou isso. Então, porque quando a gente come e dá náusea, a gente quer vomitar, é o nosso subconsciente falando, isso é venenoso, isso daqui é errado, vai te fazer mal, vomita, sobrevivência, entendeu? Só que o subconsciente está enganado. Mas em algum momento ele aprendeu isso e registrou e viu como isso é, o subconsciente coletou isso como uma verdade, entendeu? E não tem tratamento médico que ele faça que vai melhorar isso, como pela pergunta dele você vê que ele está meio desesperado, é um sofrimento muito profundo. Entende? Porque é o caso contrário do cara que você acabou de falar. Exatamente. O cara isso acaba na comida. Caralho, o caso dele, ele não consegue, ele quer comer, mas ele não consegue. Exato. Eu fiquei Nesse caso, tio, vou te falar, 90% de chance de ser conflito emocional, exatamente isso que eu tô falando, entendeu? Eu não tratei um caso exatamente assim que esse cara tá tratando, entendeu? Mas eu já tratei assim, alergia. Pô, o cara tem alergia a camarão. Tratei e o cara melhorou da alergia do camarão. Medo de avião, fobias diferentes, por exemplo, de cachorro, de aranha, de mulher, sei lá. Entendeu? Tipo, em algum momento, a mente subconsciente dessa pessoa que tem uma fobia, por exemplo, medo de dirigir, associou dirigir a perigo. E aí, cara, a pessoa pode fazer o que ela quiser racionalmente. Não vai quebrar essa fobia, entendeu? Por isso que, antigamente, para fobia, os terapeutas só davam um tratamento de choque. Porque nessa dava uma resetada no cara, assim, entendeu? E melhorava. Mas hoje em dia tem técnicas mais avançadas que tratam. Então, por exemplo, fobia qualquer uma delas é uma coisa assim facílima de tratar com hipnoterapia. Raras vezes não dá certo e raras vezes precisa mais de uma sessão. Então, cara, fobia de avião, cara, eu trato pessoas com depressão severa há 10 anos, entendeu? Que a família, o ciclo familiar dela inteiro sofre por ela ter depressão. Que ela toma 5 remédios por dia, entendeu? E vai aqui 2, 3 sessões, cara, nunca mais nenhum sintoma da depressão. E eu sou um caso que me tornei terapeuta depois que eu fiquei doente. Mas conta aí. Resumindo na história muitíssimo longa, eu fiquei com ansiedade, insônia, complexo de alimentação, então meu corpo não absorvia as calorias, eu podia comer o que eu quisesse, quantidade que eu quisesse, eu só emagrecia, entendeu? E meu desejo sexual foi pra casa do caralho. E olha só que foda como que é a mente, tio. Tudo isso aconteceu, eu fiquei multissintomático, no fundo do poço, e aí quando eu fiquei no fundo do poço, veio o último sintoma, tio. Só para coroar todos esses. Os pensamentos suicidas. É isso que eu tô falando, eu conheço o sofrimento humano de perto, entendeu? Na pele. Eu fiquei muito mal. E, cara, olha só como que é a vida, a mente nossa. Foi no momento que minha vida, a vida que eu sempre quis ter, desde os meus 20 anos, que eu sempre me esforcei para ter, eu estava tendo. Então, eu estava independente financeiramente, eu tinha acabado de me aposentar, que, ou seja, eu tinha trabalhado e tinha acumulado grana para pagar meus boletos até o fim da vida, entendeu? Então, puta que eu pariu, quem não quer conquistar isso? Eu me dediquei pra caralho para conquistar isso. Não ganhei de herança de papai, nada disso, né? Tinha um relacionamento foda com uma mulher fantástica, sexo todo dia, me sentia muito bem, saudável, morava em Floripa, uma puta casa de 300 metros quadrados. Cara, viajando pra Europa, pra Tailândia, quando eu queria, entendeu? Tipo assim, vida dos sonhos, irmão. Vida dos sonhos, entendeu? E bem na vida dos sonhos, então, nenhum motivo racional, em algum momento, foi uma coisa besta, assim, como minha geladeira quebrou pela 50ª vez. Eu tinha comprado aquelas geladeiras monstro inox de 7 portas, sabe aquelas paradas? 15 conto.
Mano, a parada só dava pau, velho. Caralho. E eu chamava o técnico e aí ficava um mês e dava pau de novo e vai, e vai. E aí na quinta vez que deu pau, tio, eu fiquei tão puto, eu esmurrei a geladeira, cara. E foi esse conflito emocional que desencadeou todos esses meus sintomas. Entendeu? Mas é o que eu falei, não foi esse. Esse aí foi um estopim. Mas vários, desde a minha infância, o meu pai, que tinha problemas com a bebida, com a agressividade, meu irmão, que era um junkie, minha mãe ficava tentando segurar todas as pontas ali. Vários conflitos emocionais no meu passado influenciaram para essa minha doença, entendeu? E aí, cara, eu tava com grana, tava com tempo, eu falei, meu irmão, foda-se, grana para isso. Eu tô querendo me matar, que quer dinheiro, entendeu? E aí eu fui nos melhores psiquiatras, de 5 conto a sessão. Fui nos melhores psicoterapeutas, do Luciano Huck, o cara era 4, entendeu? Fui nos caras bam, bam, bam. Então eu fiz todos os tratamentos famosos, espirituais que você pode imaginar, para me livrar disso. Fiz todos os tratamentos terapêuticos que você pode imaginar. Então, pode imaginar, TCC, psicanálise, Theta Healing, reiki, blá, 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 tudo que você pode imaginar. Tomei remédios, o psiquiatra me deu 3 tarja preta ali, ó, paplau, certo? E nada funcionava, tipo. Parecia que o Logos queria que eu conhecesse a hipnoterapia. Se eu fosse curado por uma outra vertente, eu não teria conhecido e hoje eu não faria esse trabalho que eu faço, entendeu? Então, cara, hoje eu sinto isso, que é uma coisa de causa e efeito muito, talvez eu pedir isso, sei lá, entendeu? Eu vejo que tem alguma coisa aí, cara, porque não é normal. Eu fui nos caras mais foda, cara, eu tomava, imagina, eu com crise de ansiedade todo tremendo, eu tomava Rivotril, que é meu tiro e queda, né, para as pessoas que têm ansiedade, é bem eficiente esse remédio, cara, eu ficava com mais ansiedade, tipo. Ao desespero, entendeu? Por isso que eu fiquei com pensamentos suicidas, cara. Porque eu ia em todos os lugares, tentava me tratar, nada funcionava, via eu detonando com a minha vida, vendo a minha mulher se detonando também, tentando, né, me achar uma cura, etc., sofrendo junto, vendo a minha família sofrer, vendo a família dela sofrer, vendo os meus seguidores sofrerem por causa do meu trabalho, etc. Cara, só sofrimento, brother. É muito sofrimento. Aí você chega a pensar, fala assim, cara, se eu vazar dessa equação, todo mundo melhora. Então, cara, é um pensamento lógico, entendeu? Quando você não está encontrando saída e está tentando, está se dedicando, está fazendo tudo. Aí, o Logos foi lá, hipnoterapia. E aí, cara, com 2 sessões, eu nunca mais senti nenhum sintoma da ansiedade. Pensamento suicida, entendeu? E a mente é tão louca, tio, que hoje fazem 3 anos desse evento, que eu olho para trás, parece que nem existiu essa época que eu estava doente. Porque a versão que eu sou hoje, emocionalmente, mentalmente, é tão diferente, cara, daquele cara que nem parece que nem existiu. Parece que é outra vida, entendeu? Tipo, parece a minha vida parece igual. Trabalho com as mesmas coisas. Quer dizer, sou terapeuta hoje, mas as outras coisas que eu faço profissionalmente continuam. Igual antes, moro no mesmo lugar, nas mesmas casas, etc. Mas mentalmente é tão distante essa minha versão do passado que faz, sei lá, nem parece que existiu, cara. Não faz sentido. E aí eu vi o poder da hipnoterapia em mim, e aí eu falei, meu irmão, foda-se, eu vou aprender essa porra nos melhores institutos, com os melhores caras, e foi isso, eu gastei tipo uns 200 conto em informação, entendeu? E, cara, fiz tudo e hoje, me sinto orgulhoso de conseguir as pessoas, de conseguir fazer as pessoas ajudar elas a se ajudarem, entendeu? Porque é elas que fazem o processo, eu guio só, entendeu? E é fantástico, cara, uma pessoa que sofre de compulsão alimentar, tá lá balofo, entendeu? E faz o tratamento comigo, cara, ele para de tomar refrigerante, tem saciedade mais rápido, porque aquele buraco emocional que ele tentava tampar com a comida, não existe mais. Existe só a fome. Ele comeu, se saciou, acabou. Entendeu? Porque o buraco emocional que a gente tem, que às vezes a gente quer tapar com drogas, que a gente quer tapar com sexo, que a gente quer tapar com trabalho, com relações fodidas, com comida, compras, com bebida, grana, compras, exatamente. Esse buraco emocional não se preenche com essas coisas. Ele só se preenche com uma coisa, tio, chamado amor próprio.
Enquanto o cara não fizer um processo terapêutico, e pode fazer sozinho, com meditação, por exemplo, um jejum. Aí que entra a parada da meditação. Ou então, É, se quiser um boost, seja bom. Eu nem recomendo, não. Eu não recomendo para ninguém o jejum antes da meditação, não, porque, tipo assim, você vai pirar, né? porque o cara, vamos supor, o cara não está acostumado a beber. Em vez de começar com a cerveja, quer começar com uma cachaça brava, Sim. vai ter um, ele vai entender. Total, Tá vendo? total. Pô, então o cara não sabe nadar, quer aprender mergulhando no fundo? Não, começa no rasinho. Você tá perfeito, é isso aí. Então seria isso. Aliás, cara, vou aproveitar desse assunto que você trouxe agora, o último assunto que você trouxe aí, tem um clichêzão, uma afirmação que se mostra cada vez mais real. Eu vou falar essa afirmação, aí na hora que eu acabar de falar, você faz seu comentário sobre ela, beleza? Legal. Então é o seguinte, o boi e o touro, e atualmente, já tem algum tempo, o próprio búfalo, se ele soubesse a força que ele tem, né, ele jamais permitiria ser maltratado, ser colocado para trabalhar em excesso, ele jamais permitiria para si mesmo uma situação de escravo, se ele soubesse a força que ele tem. Então, dentro da abordagem da meditação e do hermetismo, principalmente, o mesmo pode ser dito em escala muito maior a respeito do ser humano com relação à sua mente. Não estou nem falando cérebro, não. Sim. Porque Consciência. Porque não é só o cérebro que tem aqui. O cérebro é só o aparelho. Né? Mas, então, opa! Não tinha nem pra cá. Então, levando em consideração o lance que eu falei do touro, né? E o lance do ser humano com sua mente, qual comentário você tem para fazer a respeito dessa Desculpa, observação? tio, os cachorros aqui na frente estão latindo. Só um minutinho. Beleza. Porque às vezes passa um cachorro aqui, mexe com eles, aí fica impossível. O cara tem 5 cachorros aqui na frente. Meus cachorros é só eu fazer na mesma hora eles param. Então, ó, a manchinha tá quieta, mas os cachorros da frente eu não controlo, né? Mas agora tá de boa, pode continuar, desculpa. Não, agora é você que vai. Ah, ok. Cara, eu não poderia concordar mais, né? Porque eu, depois de todo esse meu caminho de autoconhecimento de 15 anos, fui para Vipassana, budismo, meditação fiz bastante também, todas as ferramentas maravilhosas que eu admiro muito, entendeu? Hoje eu conheço o poder da mente mais profundo por trabalhar minha mente, tendo as ferramentas e atender as pessoas, né? Então, eu sei, isso é uma afirmação, que dentro de cada um de nós existe um guerreiro, tio, absurdamente foda, que é a soma da força de todos os nossos ancestrais que passaram fome, guerra, situações fodas mesmo, e ultrapassaram, superaram esses desafios com dignidade, com honra, com força, com coragem. Eles estão dentro da gente, na nossa genética, no nosso DNA. E a gente traz isso, eles com a gente. E todo mundo tem essa força, cara. Não importa a pessoa, entende? E aí, com esses tratamentos terapêuticos, seja uma meditação, seja um jejum, seja uma hipnose, enfim, tem várias ferramentas para isso, né? Você acessa esse guerreiro e aí você enfrenta traumas, supera traumas dentro de você, você reconhece suas qualidades, você reconhece o seu amor próprio, que para mim é a cura de 80% das doenças de nossos comportamentos negativos. Quem tem amor próprio, quem se ama de verdade, não suporta ficar em situações insuportáveis. Não suporta ficar num trabalho que moe ele. Não suporta ficar numa cidade que odeia só por causa de um salário. Não suporta ficar num relacionamento onde a mulher é abusiva, onde o homem é agressivo. O amor próprio bloqueia a gente, protege a gente. Evita que a gente caia nessas situações e, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, a gente vai fazer escolhas que vão levar a gente para uma vida melhor. Porque a gente se ama, a gente vai tolerar essas coisas intoleráveis. Seja da nossa família, seja de mulher, de homem, de amigo, de trabalho, do governo. Foda-se. Eu me amo, eu vou dar meu jeito. Para viver bem, para viver foda.
entendeu? Que é muito o seu trabalho também, entende? Então, cara, o amor próprio, ele é poderosíssimo. Só que você com um monte de conflito emocional, rejeição do pai, a mãe que te bateu, a avó que faleceu, não sei o quê, como que você vai se amar, cara? De verdade. Não da boca pra fora. Não tem como, cara. Aí quando você não se ama, aí você se afunda nas drogas. Aí você fica num relacionamento com uma mulher borderline, abusiva, e acha que isso é vida. Entendeu? Entende? Tipo, por quê? Porque um cara que se ama, namora uma borderline, tá se relacionando com uma borderline. Na primeira patada dela, ele, que porra é essa? E não sei o que, o caramba. Tchau, filha. Tchau. Entendeu? Nem começa o relacionamento com uma borderline, cara. Porque o cara tem amor próprio. O cara não precisa saber nenhum conceito masculinista, não precisa saber nenhum conceito de estoicismo, cara. É só isso. Amor próprio, tá ligado? Perfeito. Não é verdade, cara? Mas ninguém vai conseguir amar aquilo que não conhece. Exatamente. Perfeito. E aí que entra o autoconhecimento, a meditação, essas técnicas para você se conhecer. Perfeito. Só que o que eu te falei da meditação com a hipnose. O que eu vejo? Cara, o mundo, nosso planeta aqui, o universo é feito de evoluções, né? Uma técnica de medicina que a gente fazia 200 anos atrás, que era eficiente na época, hoje não é mais feita porque tem o robozinho lá que opera, um remédio que você dá que não precisa mais de operação, etc. Então as coisas evoluem. Não é que tá errado aquilo, demoníaco, que bosta. Não é isso, velho. Na época que, né, tinha e que não tinha mais outras técnicas, nossa, que bálsamo. Que glória, que bênção ter essa técnica. Hoje em dia, eu sei, por ter meditado. Então, eu ficava em retiros de Vipassana, de meditação de 16 horas, parado ali com o mestre, e durante 4 dias. Do caralho, muito foda. Vários insights, muito legal mesmo. Recomendo, vá conhecer a profundidade da sua mente. Só que o estado que às vezes eu demorava 2 horas para chegar lá, com tudo induzindo, e muitas técnicas, e vai, e jejum, caralho, a 4. Hoje eu chego, eu comigo, com um dedo, tio. Faço assim, ó. Tufi. E aí eu... Em 10 segundos eu tô naquela profundidade de consciência. Então, cara, puta que eu pariu. Como não usar essa porra? Isso é auto-hipnose, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um processo terapêutico em mim, quando eu estava em hipnose, que quando eu fizesse assim, ó, com o meu dedo, é como se eu desligasse um botão aqui atrás da minha mente. E quando eu fizesse isso, eu iria estar naquele estado que eu estava no transe, entendeu? Associei, treinei, e hoje é isso. Cara, eu juro, antes da nossa live aqui, eu falei, tô domingão, né, cara? Tô aqui com a gata, etc. Legal, mudando frequência, agora frequência profissional. Pum! Entrei, fiz o gatilho, entrei. E aí, ali, como eu sou terapeuta, eu peguei caminhos que me fortalecem, que me deixam calmos, etc. Entendeu? E aí, eu mesmo, tipo, paro a sessão, emerjo, né, da minha consciência, volto para a realidade, dou umas 3 piscadinhas, tomo meu café e bora. Eu gostei da sua xícara aí. Mostra a xícara aí. Liga o foda-se. Muito boa essa xícara aí. Não é, tio? Então, cara, é isso, assim, imagina, como que eu não vou usar essa ferramenta? E aí, por eu ter meditado também, vamos dizer assim, nas ferramentas tradicionais, antes, eu sei dos caminhos, entendeu? Eu sei como que eu posso ter insight, como eu ter minhas intuições, acesso, entre aspas, o meu futuro, curo o meu passado, etc, entendeu? Então, eu vou fazendo esses processos comigo, que faz muito bem, né? Mas, então, esse é o poder. Aí, imagina, um cara igual você, que medita pra caralho, que é foda da meditação. Não vai parar de meditar se você quiser, óbvio. Te faz bem, óbvio. Só que você tem uma ferramenta que você faz assim e entra, tá lá, num dos estágios mais profundos que você já foi na meditação. Como que você não vai querer isso, cara? Como que você não vai usar? É isso que eu tô falando. O mundo vai evoluindo e a gente vai tendo ferramentas que vão ajudando a gente a transcender, a fazer as coisas legais, entendeu? Então, é por aí. Então, eu acho que só tem
as pessoas só têm a se beneficiar, seja da hipnoterapia formal, né, de cura de sintomas, de doenças, etc. Seja de, pô, tô saudável, legal. Vou usar o poder da minha mente para ser mais foda, entendeu? Para me desescravizar da minha libido, para me desescravizar do sexo, né? Olha aí, entendeu? Vai vendo, entendeu? Por que eu não consigo me né? Ah, puta que pariu, velho. Quando eu vejo uma bucetinha, não tá entendendo. É complicado, né? Falar o quê, né, cara? Muito Mas olha que bom. legal, um dos meus tratamentos recentes dos meus clientes, que eu mais me orgulho, assim, foi um cara que eu tratei faz 1 mês e meio. Cara, super gente boa. Aí de perto de você, tio, Mineirão, Beleza. gente boa pra caralho. Acho que perto de Belo Horizonte ali. Gente boa pra caralho. 25 anos, tava tendo problema de ereção com a namorada. 25 anos? É, mano. Ele Namorada foda. diabético, alguma coisa assim? Não, sem ele. Aí, antes de meus pacientes virem, eu falo, check-up, vai com o seu médico, vê se tá tudo ok. Porque às vezes é uma testosterona que o cara vai fazer aqui, entendeu? Toma um shot lá e acabou. Né? É outro rolê. Agora, tava tudo certo com os exames dele. Aí vem aqui, legal. E, cara, o cara com uma mina muito foda, uma mina que, com o carro dela, falou assim, o cara, eu vou lá pra Floripa pra me terapeutizar, tal. Ela, não, eu vou te levar de carro. Ui! Entendeu? Tipo, parceira, tá ligado? Legal, mulher legal, tá ligado? Pô, acho legal isso. E aí a mina veio, o cara veio aqui, gente boaça, tal. A gente fez o processo, uma terapia que dura 3 horas, né? É a minha terapia. E aí o cara vai lá e cura vários conflitos emocionais. E aí, é assim, o problema no meu trabalho é assim, o problema do cliente não é um problema, entendeu? O problema dele não é o problema. Entende? O problema dele não é a impotência sexual. Não, o problema dele não é a impotência sexual. Isso daí é o sintoma. É o alarme. O problema dele é a insegurança. Aí a gente veio aqui e tratou a insegurança. Tio, aí ele tava usando com 25 anos, toda hora Viagra, toda hora isso para brilhar para namorada. Essa aí era a primeira namorada dele ou ele já tinha alguma experiência? Não, fodedor. Entendeu? Só beleza. que ele, com 24 anos, sofreu um conflito emocional com os pais, que foi a gota d'água dele, e desencadeou esse sintoma, entendeu? Ok. E aí uniu com todos os outros traumas dele, os conflitos emocionais, aquilo que a gente estava trocando ideia, entendeu? E aí a gente fez uma terapia, tio, de 3 horas. E aí o cara voltou lá para Uberlândia, eu acho que ele mora. Berlândia. Berlândia. Pode que já tá lá de BH. Eu tô umas 2 horas de BH, 1h30, 2 horas de BH. Para lá de acordo com a minha posição aqui, é mais longe do que BH. E aí ele chegou assim e falou assim: ô meu irmão, porque ele já tem uma amizade comigo, imagina, eu ajudei ele a ficar pau duraço, velho. Pô, como não? O cara, e aí, meu irmão, só te dando aí o relatório. Ele mandou uma mensagem ontem. Só te dando um relatório aí, hoje eu uso o remédio só como muleta. Eu deixo ali ele na gaveta do quarto. Se eu precisar, eu uso. Mas aí, eu já tô há 15 dias pau duraço. Ô, Doc, já tô há 15 dias pau duraço. Muito obrigado, não sei o quê. Falei, demorou. E porra, e sabe o que é legal, tio? Olha que interessante. É porque a melhora dele, né? Cura é um termo antiético. A melhora dele veio não curando, não melhorando a impotência sexual dele, melhorando a insegurança. E aí, legal, melhorou a insegurança. Reflete na impotência sexual dele. Show. Só que vai refletir onde mais? O cara se sentir mais seguro, mais confiante. No trampo dele, com a família dele. Entendeu? Então o cara, tá alegraço, porque o cara, numa treta profissional com um cliente que ele se sentia todo ansioso, ele tá muito mais calmo, tá conseguindo fechar negócios com mais facilidade, tá conseguindo, entendeu? Ser um melhor líder. Olha só como que nossa mente, os conflitos emocionais, os traumas emocionais que a gente vive no passado influenciam a nossa vida no presente. O cara foi, ressignificou, dirigiu lá 500 quilômetros, pagou aí os 3 contos, que é a cada sessão minha, e nunca mais, velho, vai ter essa porra, entendeu? Esse é o poder. É isso aí, meu camarada.
Excelente. Isso aqui é um conteúdo que talvez não se encontre com tanta facilidade no Não. YouTube, e com certeza não tão descontraído igual esse nosso. Igual esse Sim, nosso. total. Agora, se a galera quiser acessar você através da internet, ou na internet não tem que ser pessoalmente, como é que neguinho entra em contato assim com o seu trabalho? Sim, eu tenho vários projetos na internet, né? Alguns sobre relacionamento, etc. Mas esse projeto sobre as terapias é uma empresa minha que se chama Você Melhor, né? Então é só você procurar no Google sobre como Você Melhor, vai ter lá o nosso link, né? E no Instagram, que é onde a gente está mais presente, é Você Melhor Oficial. É só buscar esse nosso nick, Você Melhor Oficial, que você vai ver lá, tem mais de 100 mil pessoas lá se beneficiando do poder da nossa mente de transformar as nossas vidas para muito melhor. Eu vou deixar esse link na descrição aqui desse bate-papo, então, para facilitar, porque a galera simplesmente só vai na descrição aqui e dá uma clicada. E eu também vou fixar no primeiro comentário, ali, deixa ali o link para fixar no primeiro comentário, a galera vai lá ver lá os vídeos todos lá. Fechou, galera. Poxa, então isso aí, eu queria falar com o pessoal que está assistindo aí para prestar um pouco mais de atenção nesse assunto. E não só isso, mas prestar um pouco mais de atenção em toda essa nossa abordagem da necessidade das pessoas ficarem mais introspectivas, olhar um pouquinho mais para dentro, porque, como todo mundo viu agora, em 2020, o bicho começou a pegar de verdade e não vai parar aqui, né? Nossa, é o que você fala e eu concordo 100%. A merda só começou e vai feder muito antes de melhorar. Vixe, concordo 100%. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas espertas, agilizadas, igual os seus seguidores, igual você, vão se dar bem da mesma forma. Porque eles veem o tsunami chegando, vão para um lugar mais acima, se preparam, etc. E tá tudo certo. Adapta a parada, entendeu? Então, é isso aí, meu querido. Muitíssimo obrigado por toda, porque obrigado foi uma aula, além dos seus depoimentos, muito interessantes, alguns engraçados. Você deu uma aula aí de uma maneira, você falou de uma maneira que todo mundo consegue entender, como se a gente estivesse sentado aqui na mesa de um boteco, ou se a gente estivesse tomando uma cervejinha, estivesse fazendo uma caminhada aí numa estrada de chão aí, olhando um visual, ou então perto do lado da cachoeira. Nada de... Cara, esse negócio de muito academicismo, de muito sânscrito, de muito, sabe como? Eu detesto esse negócio, isso não é a minha onda. Isso daí é para esconder potencial verdadeiro. Quem manja do trabalho, quem tem resultado, não precisa ficar pagando de foda. Ele é foda. Então, é isso aí. Eu gravei um bate-papo com o Viking que vai subir antes desse... Quer dizer, subiu antes desse nosso bate-papo. Eu já desejei. Acompanho todos eles, acho que vocês têm uma sinergia muito boa. Então você vai ver esse vídeo que já subiu, né? Quer dizer, entendeu, né? Para dar certo aqui para quem está assistindo. Você vai gostar desse bate-papo com o Viking a respeito do como que é essa vida, tanto de quem participa quanto de quem é fã dessa vida de rock, metal e tudo que envolve essa onda. Como é que isso pode influenciar tem influenciado o homem moderno, e principalmente a nossa abordagem a influência negativa, já que a influência positiva é muito pouca, quase nenhuma. Mas então é isso aí. Muito obrigado a você, meu querido. Um excelente. Bom, se vai ser excelente, vai ser difícil, mas eu espero que 2021 não seja tão lixo qual foi 2020. Não? Vamos fazer ele ser o menos pior, fala aí. O menos ruim possível, né? Exato. E principalmente, e não vai ser tão difícil assim se a gente se voltar para dentro e se dedicar ao autoconhecimento. Então, ir pro mato. Vai morar no mato. Vai morar no mato, demônio. É isso aí, meu querido. Aqui é o tiozão. Aquele abraço de sempre. Esse é o Emerson Viegas. Over and out. Valeu.